Olá, tudo bem? É importante destacar o trabalho do CNC, o Conselho Nacional do Café, no esclarecimento e na divulgação de informações precisas e relevantes sobre a grande conquista para os cafeicultores este ano: o protocolo de intenções pela adoção de boas práticas trabalhistas. Esse protocolo tem sido fundamental para ajudar a resolver a escassez de mão de obra na colheita do café. Nesse sentido, o Dr. Vinícius Souza Barchetti, advogado, formado pela Pontifícia Universidade Católica, professor de Direito em graduação e pós-graduação, especialista pós-graduado em agronegócio e Direito do Trabalho e sócio do Souza Barchetti Advogados, tem sido um parceiro essencial no esclarecimento de dúvidas e continua com esse importante trabalho. O protocolo traz orientações sobre o que o produtor deve fazer após o encerramento do contrato com os safristas, especialmente em relação ao encaminhamento dos trabalhadores e das trabalhadoras até o CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social. Outra pergunta que foi feita e que ele ajuda a esclarecer é sobre a funcionalidade do protocolo dentro das lavouras. Vale ressaltar que o protocolo é uma norma que serve como conteúdo orientativo acima de qualquer coisa. É muito relevante compreender a atuação do protocolo de intenções pela adoção de boas práticas trabalhistas dentro das lavouras, pois ele tem contribuído significativamente para lidar com o desafio da falta de mão de obra na colheita do café. A orientação fornecida pelo especialista é fundamental para o bom funcionamento e a aplicação adequada dessas práticas trabalhistas nas atividades agrícolas. Confira as respostas do Dr. Vinícius Souza Barchetti. E a pergunta, então, que foi trazida é a seguinte: o produtor pode ser punido se não levar ao CRAS os seus trabalhadores? Resposta: a princípio, não. Por quê? Conforme nós já falamos, até em outras perguntas respondidas aqui, o protocolo ele tem caráter orientativo. E, a princípio, então, ele não tem caráter de lei. Então, ele não tem texto legal, texto que vai definir obrigações e punições. Mas se este protocolo fizer parte de negociações coletivas, situação em que ele passa a ter força de lei, aí vai depender do que a negociação coletiva vai ter lá no seu texto, de como ela vai recepcionar este protocolo. E se ela colocar que o produtor deve conduzir os seus trabalhadores até o CRAS, aí sim pode haver algum tipo de punição, a depender do que estiver previsto, então, nessa negociação coletiva. Mas, a princípio, o texto em vigor, no formato que ele é, o trabalhador ele vai ser conduzido pelo produtor se o produtor entender que isso aí é necessário. Então, ele fizer isso por espontânea vontade, porque o texto do protocolo, que ele pode aderir sem determinação de qualquer outra instituição, ele pode aderir e vai se fizer no formato de orientação e não no formato de uma disposição com força de lei, com o caráter coercitivo da lei. Uma outra pergunta: o ideal seria uma legislação que possibilitasse a flexibilidade do trabalhador poder assinar a carteira durante a safra e depois voltar a receber os benefícios sociais, como, por exemplo, Bolsa Família. Não só para o café é o comentário da pergunta, mas como para outras culturas temporárias. Dúvida: em Minas Gerais, e a pergunta menciona, determinada instituição não assinou o protocolo, ratificando o seu texto. Só vai ter validade para as entidades após a assinatura das convenções coletivas? Bom, vamos responder essa pergunta então, tomando dois caminhos do direito brasileiro. O primeiro: o protocolo é uma norma que serve de conteúdo orientativo acima de qualquer coisa. Então ele consegue, com o texto que tem nele, levar ao judiciário, aos operadores do direito brasileiro, Ministério Público, aos advogados, juízes, enfim, formas de pensar uma solução para a assinatura da carteira, forma de trazer uma direção para comportamento
tanto do judiciário, dos membros do direito, e aí, claro, também para os produtores se comportarem, né, interagirem com seus trabalhadores no sentido de gerarem a solução para o problema da formalização da mão de obra. Nesse sentido, esta primeira vertente da norma de caráter orientativo, ela já está em vigor. O protocolo já está em vigor. Então, essa norma já produz esses efeitos nesse sentido. Já orienta, já propõe uma solução que, se aplicada, pode resolver esse problema. E tem uma segunda vertente, que é a assinatura da norma em si pelas entidades autorizadas a fazerem as negociações coletivas, entre elas a convenção coletiva mencionada na pergunta. Se essas entidades de fato fizerem negociações coletivas, sindicatos, federações, se essas entidades de fato fizerem as negociações coletivas, aí esta norma do protocolo que for passada para os textos dessas negociações coletivas, aí sim essa norma vai ter caráter legal, vai ter força de lei, porque no direito do trabalho brasileiro, as negociações coletivas são normas autônomas e produzem, para as partes ali mencionadas, força de lei.